Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4, né? Afinal de contas é um quadrado, então todo mundo mede 8 aí, né? E pronto, né? A única coisa que tu precisas fazer agora, né, Júlia? É o teorema de Pitágoras, concorda comigo? Uhum. Isso. Bem, na verdade, vos digo, tu nem precisa fazer o teorema de Pitágoras. Porque a gente aprendeu em algum momento da escola que quando a gente tem dois catetos iguais, a hipotenusa vai ser este próprio valor raiz de 2, certo? Uhum. Pronto. Então é isso que mede aí a aresta do octaedro. Então note, né? Talvez olhando a coisa 3D fica confuso, mas quando a gente faz uma projeção, tudo fica mais claro, né? Então é o que eu sempre digo para vocês, né, alunos de ensino médio, que falta para vocês conseguirem fazer as coisas em problemas de geometria, é desenhar, ok? Porque vocês sabem fazer conta, né? Todo mundo que chega aí no terceirão sabe fazer mais, menos vezes, dividir. No fim, é o que eu faria aqui, né? Com o Teorema de Pitágoras. O que vocês não sabem, às vezes, é observar o que está acontecendo por trás do que o professor propôs, né? Ele não quer que tu resolva pelo... Veja, grava o que eu vou falar agora. Ele não quer que, apesar de ser um problema 3D, ele não quer que você resolva do ponto de vista 3D. Ele queria que você fizesse o desenho, sacou? 2D. Então sempre tenta simplificar os problemas da matemática para aquilo que tu conhece. Né? Por exemplo, uma outra coisa que acontece direto aí. Isso aqui, veja só. Ninguém quer que tu resolva uma equação de quarto grau, cara. Uhum. Ele quer que tu transforme isso numa equação de segundo grau, que é algo que a gente fica o tempo todo fazendo na escola, não é Bhaskara, certo? Então essa é a ideia que tu tem que ter quando tu vai resolver problemas de matemática mais difíceis. Muito bem. Estava eu aqui abrindo arquivos. Deixa eu baixar aqui para não abrir. Calcule a tangente de um ângulo agudo formado pelos planos. Opa, agora a coisa começou a ficar meio treta. Calcule a tangente de um ângulo agudo formado pelos planos IJK e JKM. IJK seria esse cara aqui. Opa. O ângulo agudo formado por esse plano. Esse é o plano, né? E o outro plano, JKM. Tangente de um ângulo agudo formado pelos planos JK e JKM. Cadê o JKM? JKM. JKM. JKM, esse cara aqui, ó. Tá, aqui eu não tô entendendo direito o que o professor quer. Como assim? Calcule a tangente de um ângulo agudo. De um ângulo agudo? Entendi. Sinceramente, não entendi o que ele quer aqui. Se tivesse entendido, eu até faria. Bem, tipo, obviamente eu consigo achar, né? E você também, obviamente, consegue achar esses valores aqui, né? Esse ângulo também consegue achar esse ângulo, é claro, com um pouco mais de esforço, mas consegue. Se é isso que o professor está pedindo, o livro está pedindo, beleza. Agora, se não é isso, complicou um pouco, né? Não sei o que ele está pedindo aqui. Mas vamos supor que seja isso, né? Vamos supor que ele queira saber quanto mede esse ângulo aqui. Bem, claramente, nós temos um octaedro aqui, né? E esses carinhas são triângulos, né? Esse lado e esse, a gente já sabe quanto mede. E uma vez que ele é regular, todas as arestas dele têm que medir o mesmo tamanho. Então significa que aqui também mede 4 raiz de 2. Então nós temos um triângulo isósceles, ou melhor, equilátero, certo? Concorda comigo? Tipo, eu peguei, né, Uhum. eu peguei esse cara aqui, né? Eu acho que tu concorda. Esse cara é esse. Sim. E todo mundo mede o mesmo tamanho. Todo mundo mede 4 raiz de 2, que foi o que eu encontrei antes. Então é um triângulo nossa, cara. É um triângulo equilátero. Uhum. Bem, uma vez que ele é equilátero,
todo mundo então mede 60 graus, né? Sim. O que me leva a pensar que isso aqui é 60 graus. E a tangente de 60, com certeza você sabe que é raiz de 3. Se era isso que ele estava pedindo, né? Calcule a tangente de um ângulo agudo formado. Né? Então acho que é isso. Agora, se não é isso, né? Complicou. Porque se não é isso, pode ser uma coisa que eu acabei de pensar agora. Né? Veja, eu vou pegar uma figura maior aqui. O gabarito é raiz de 2. Então, pois é, pode ser outra coisa. Estamos tentando descobrir o que é. Um plano é esse. Outro plano que ele falou é o JKM, né? Uhum. E é esse pontilhado aqui. Então, talvez o que ele queira é o ângulo entre esses dois planos, sacou? Uhum. Seria tipo esse ângulo aqui. Uso muito essa cor. Né? Seria tipo esse ângulo aí. Só que a gente pode pensar de várias formas, né? Isso não é muito difícil, olha só. Né? JKM é o plano que centraliza aqui esse cara, né? Então nós temos até mesmo um ângulo de 90 graus aqui formado entre esses planos. Bem, pelo menos na estrutura desses planos, né? Mas como ele falou um dos ângulos agudos, me parece que ou a gente está falando desse ângulo aqui, eu acho que você concorda comigo que é um ângulo entre os dois planos pertinentes da pergunta, Uhum. ou esse aqui. Beleza? Uhum. E a gente tem formas suficientes de encontrar essas coisas de novo, né? Porque se trata do mesmo triângulo, retângulo, equilátero que a gente estava trabalhando antes, né? Veja só. Pô, tá faltando cor. Esse lado aqui, ó, é metade do quadrado, certo? Uhum. Esse aqui, de novo, metade do quadrado. Porque, pô, tá no meio do bagulho. Ah, certo? Então, quem ele quer na prática é a tangente desses ângulos. Note, ele quer a tangente, ele não quer saber quem é o ângulo, certo? Uhum. Mas a gente sabe quem é o ângulo. É 45 graus. Tem que ser, né? Porque esses dois ângulos são iguais, afinal de contas, esses dois lados são iguais, né? Uhum. Então a gente concluiu que tem que ser 45, porque é um triângulo isósceles. Só pode ser isósceles, sendo aqui 90 graus, é claro, se esses dois forem 45, né? Porque daí pensa comigo. 45 mais 45, 90, mais 90, 180, que é o que a gente precisa num triângulo. Sim. Então, este de 45 é 1. Acho que não deu pra investigar bem aí se era isso que ele queria. Vamos para C. Tu não tinha conseguido fazer isso, né? Eu não entendi o que ele queria falar com isso. Não entendeu, né? Se tu entendeu, tá bom. Observando que os quadriláteros são quadrados, calcule a distância entre as retas DE e KL. Deixa eu pegar a figura meio limpa aqui. Então, entendeu o que ele quer. Carambolas. Bem, eu vou tentar entender o que está rolando e daí você vai tentar fazer, tá bom? Eu vou interpretar para você em outras palavras. Observando que os quadriláteros LIJN. LIJN. LIJN é tipo esse cara externo aqui, ó.
É um quadrado. Afinal de contas, todo mundo aqui mede 4 raiz de 2, né? Hum. Tá. Ah, e o JKLM quadrado aqui. E tem outro ainda? KIMN. KIMN. Show. Um monte de quadradinhos. Calcule a distância entre as retas DE. Ele quer saber a distância entre essa reta aqui e KL. Essa. Bem, muito provavelmente a sua professora te ensinou. Cara, tá faltando cor aqui na minha parada. Vou fazer uma cor nova aqui. Ah, eu não sei fazer cor. Vou fazer essa aqui. E vai ser um, um, um marker, não? Um desse. Mas eu sou burro, né? Não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Troquei aqui. Então essa aqui é a reta. Muito bem. A gente quer a distância entre essas duas coisas, é sempre muito ruim a gente tentar entender isso, né, do ponto de vista 3D, porque parece, né, que elas até estão se cruzando, mas se você é esperta, você entende que elas não estão se cruzando, né? Uhum. Estão aí. Só que tem um problema, né? Como é que a gente calcula a distância entre retas? Tipo, se for um ponto e outro, a gente sabe, né? Sei lá, tem esse ponto e esse. Já aprendeu de trocentas formas, né? Só que existe uma fórmula para a distância entre retas, certo? Uhum. É, tu lembras da professora passando aí? Não. Bem, então você vai pegar seu livro aí e vai ver, porque existem algumas equações, sabe? Então, quando você achar alguma equação aí de distância entre retas no teu livro, provavelmente um pouco antes desse exercício, você me manda aí para eu poder tentar te ajudar, beleza? Tem algum lugar escrito aí, distância entre retas, você manda uma foto. Tá bom.
Distância entre duas retas reversas, que parece ser o nosso caso. Porque essas duas retas, elas nunca vão se cruzar, né? Então elas são reversas. Mas elas, ao mesmo tempo, não são paralelas também. Elas têm inclinações diferentes. Daí ele está dizendo o seguinte: para que você possa calcular a distância, é necessário que você crie uma reta perpendicular às duas retas. É isso que o desenho está mostrando. Sacou? Uhum. Pois é. Então, perpendicularidade, provavelmente vai rolar de novo algum teorema de Pitágoras, né? Mas você não vai conseguir perceber essas coisas se você não desenhar, tá bom? Então, Uhum. recomendo aí que você desenhe, que não tem muito segredo. Elas nunca se cruzam, essas retas, né? Não tem como. Mas eu não sei como que desenha isso, porque, tipo, Tá desenhado aí, filho. Eu também não sabia. Peguei e fiz aqui uma parada, depois fui fazendo outra, né? Olha para esse negócio, tenta pensar em algo 2D, né? Desenha de novo um quadrado, desenha de novo um triângulo dentro, que as ideias vão surgindo, tá bom? uhum. Cadê um losango aqui? Isso aqui começa já a te orientar, né? Sei lá, vai desenhando coisa aí. Você também pode pensar, sei lá, do ponto de vista de pontos, né? Tô vendo que daí a gente ia ter que pensar numa coisa assim, meio três dimensões, que vocês não estão acostumados a fazer. Também não teria muito segredo, não. Por exemplo, é, nós temos aqui uma reta que tem determinados pontos que formam ela, essa aqui tem determinados pontos que formam ela, né? E daí, o problema é que daí já vira conta de faculdade, né? Também não dá para fazer. Ah, mas o negócio é usar essas informações que ele falou, que esses caras são quadrados e tal, né? Tipo, veja só, você também pode pensar do ponto de vista assim, ó, 3D, ó, outro triângulo formado aqui, tá vendo? Ó? Outro triângulo retângulo, certo? Viu aqui? Tá vendo em Uhum. 3D a coisa aqui? Sim. Isso, né? Então, acho que dá para achar aí alguma distância baseado nisso, né? Lembrando que a gente quer sempre o cara 90 graus. Então, a gente quer essa coisa aqui, certo? Essa retinha altura aqui. Uhum. Daí, se você olhar lá no livrinho do primeiro ano do ensino médio, não precisa nem estar nesse de terceirão aí que tu tá. Pode ser no de primeiro ano de ensino médio. Esse aqui, se a gente for lá no Teorema de Pitágoras, eu tô fazendo da primeira forma que me veio na cabeça, mas provavelmente tem formas mais fáceis aí, baseado na matéria que o prof tá passando. Você que tá com preguiça de me mandar foto aí. Nós temos esse triângulo aqui, veja só. Que é meio que a gente quer, né? Afinal de contas, tem uma distância aqui de um vértice até a base perpendicular, tá vendo? 90 graus aqui. Uhum. Então, deixa eu apagar esse negócio aqui. Colar esse triângulo aqui. Nada que desenho não resolva. Foi só, eu só desenhei ali, as ideias já surgiram. Deixa eu pegar ali o outro cara com as fórmulas. Tem um monte de fórmula que vai te ajudar a achar essa reta altura, né? Bem, não vou dar mais dica que isso. Eu vou só te mandar a foto e esperar a sua resposta, beleza? Tá bom. Mas as dicas estão aí suficientes. Vou mandar para você.
Pode usar à vontade o exemplo que eu acabei de te enviar.
E aí, conseguiu fazer alguma coisa? Sim, peraí. Eu não sei se eu inventei algo, mas. Bem, baseado nessas equações que eu te mostrei ali, supostamente o que você tinha que encontrar era o H, né? Uhum. Beleza. Acho que no final eu dei uma inventada, mas tudo bem. Ah, tá difícil de entender o que você fez aqui. Ai, peraí. Para começar, assim, eu particularmente não recomendo que vocês façam contas no livro, né? Mas cada um. É sempre bom ter um caderno, né, para fazer as contas. Você falou que AB igual a BC. AH igual a BC? Como é? Entendi. AH igual a BC. É, aí Legal, legal. coloquei que A igual a 4, né, porque é um lado. E que BC e C é raiz 4 vezes raiz de O A é 2. 4. Ah, Bem, o A no desenho que eu fiz, entendo eu, seria essa reta ciano aqui, né? Azulzinho. uhum. Que é Certo? um lado. Certo? Concorda comigo? Sim. Daí você tá me dizendo que esse lado mede 4. Uhum. Só que esse ciano aqui não é exatamente uma aresta do octaedro, Eu certo? acho. Uhum. Bem, se é uma aresta do octaedro, a gente já mediu que essas arestas são 4 raiz de 2, certo? Uhum. Sim. Então, o A não é 4. Então, tu tinha que colocar 4 raiz de 2. Agora, quem que é BC? BC também é 4 raiz de 2 e 4 raiz de 2. Porque. Não, 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 não. Não são. BC já são outras coisas, né? BC já são outras coisas. BC sim é 4, né? Esse Hum, lado aqui tá colado com o com a parede, certo? peraí. Tá. Ele tá colado com a parede, porque ele sai da parede e volta para a parede. Então é Uhum. uma reta na parede, certo? Aqui sim é 4. Então, aqui também é 4, óbvio. Também sai Uhum. da parede aqui e volta para a parede, né? Sai daqui e vem para cá. Tá colado na parede essa retinha preta. Então, seria. Vacilou, hein, Grow? Seria 4 aqui, o A 4 raiz de 2 e o H é o que você quer. Uhum. Aí seria só isolar o H aí, né? Uhum. Ah, então tá bom. Bem, vamos para a próxima então. Deixa eu pegar aqui. Nham, 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 nham. Cadê sua folha? Bem, então acho aí, né, que dava para você ter feito. Você fez umas vacilação. Ah, vamos pegar outra folha aqui. Cadê tu? Tá aqui. Vamos lá. A figura mostrada ao lado apresenta uma embalagem de papelão perspectiva, construída pelo processo de corte, vinco e cola. Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens. Bem, a quantidade de material, de modo geral, tem a ver com a área, né? Sabendo que a aresta da base mede 10, a altura mede 30, serão necessários 20% a mais de papelão. Ah, então, veja só, nosso primeiro objetivo matemático aqui é encontrar a área dessa coisa, beleza? Uhum. Então temos que encontrar a área. Que coisa é essa, né? Que bicho é esse? Ele tem 6 lados. Então ele é um hexágono. Então, basicamente, você precisa encontrar
informações associadas a hexágonos, né? Então, vou desenhar um hexágono regular aqui. Parece ser o caso, apesar de ele não ter dito, né? Ou ele disse, eu não lembro ter lido. Mas um hexágono é um cara com 6 lados, então deve ser esse aqui. Certo? Esse aqui é a base. Uhum. Porque, pô, encontrar a área desse retângulo aqui é fácil pra você, né? Porque você Sim. já tem essa altura. Essa altura aqui é 30. Então, uma vez que você souber quanto mede aqui embaixo, a gente sabe quanto mede aqui embaixo? Sim, sabe, ele falou que é 10. Né? Então, a área das laterais medem 300. Beleza? Uhum. 300 centímetros, né? Obviamente, depois você. Centímetros quadrados. Obviamente, você pode converter para metros, né? Antes de fazer essas contas, porque as respostas já estão em metro, né? Uhum. Então, tipo, aqui é 0,3, aqui é 0,1. Então, em metro, vai ser 0,3 vezes 0,1. É 0,0 alguma coisa, né? Faz a conta aí e descobre. A área da parada. Vai ter 6 dessa, né? Multiplica por 6, etc. Mas o difícil aqui, supostamente, é encontrar informações sobre o hexágono. Só que é um hexágono regular, né? Ele tem tudo igual aos lados. Tudo igual. Bem, eu acho que a tua professora não ia cobrar uma questão dessa se ela já não tivesse explicado alguma coisa sobre pegar um hexágono e transformar ele em triângulozinhos. Uhum. Então eu não vou falar muito sobre. Tenta fazer, tá? Porque uma vez que você tiver a área da base, o problema está 99% resolvido. Beleza? Então, quando você encontrar a área da base, aí, independente da forma que você faça, né? Claro, baseado nas coisas que a professora ensinou, você me fala qual é a área da base, tá? Então,
Vou no banheiro, tá? Já volto.
Muito bem, vamos ver o que você fez. Hum. Bem, você usou uma fórmula, A que é área a, do hexágono. que é a fórmula da área da base do hexágono. Muito bem. Regular, né? Uhum. Tá bom, isso aí você deve ter pesquisado no seu livrinho, então recomendo que ou você veja com a prof se vai ter lá na hora da prova, né? Ou você vai ter que decorar, né? Senão não tem muito o que fazer. Muito bem. Show de bola, show de bola. Continuemos. Bem, não, calma aí, né? O que você encontrou foi a área da base. Nós temos duas bases. E outra, você encontrou a Ah, área da duas. base em centímetros quadrados. O problema apresenta as respostas em metros quadrados, né? Uhum. Então, ou você converte agora para metros quadrados, ou você volta a conta, refaça ela, né? Em vez de usando centímetros, usando metros. Você que sabe. Tipo que nem eu fiz aqui, né? Converti primeiro. Converti primeiro. Depois que eu faço, então, a conta da área. Mas você está no caminho, né? Então, o que que eu vou te orientar aqui, né? Vocês adoram seguir umas ordens. Você vai achar isso aqui para mim em centímetros quadrados. Usa a forma que você preferir. Te expliquei as duas formas que dá para fazer. Depois você vai multiplicar isso por 2, afinal de contas nós temos a base e a tampa, né? Depois você vai achar quanto mede um retângulo, fazendo essa multiplicação, e multiplicar por 6, porque nós temos 6 retângulos, né? Já que é um hexágono. E daí, quando você tiver feito tudo isso e somar tudo isso, você vai ter a área total, beleza? Então Uhum. é isso que eu quero nesse primeiro momento, que você calcule a área total. Depois a gente vê essas paradas de 20% e tal. Só que eu quero a área total em centímetros quadrados, tá? Então, tá bom. Mas se você quer em centímetro quadrado, então eu não posso mudar a área da base, né? Que pergunta pouco didática. Como assim mudar a área da base? Não entendi. Porque a área total, você vai somar os dois, a área, do retângulo com do hexágono, né? Mas aí, tipo, os dois vão ter que ser em centímetro quadrado, né? Sim, você só pode somar coisas se estiverem na mesma unidade. Tá. Mas veja, não é só um retângulo, são 6 retângulos, né? Não, sim, sim. Isto. E você encontrou essa área aqui certinho, só que em metros quadrados. Então, você tem que passar para centímetros quadrados e existem duas formas de fazer isso. Ou você pega esse valor aí e converte de metro que você obteve e converte de metro quadrado para centímetro quadrado, ou você volta a conta e refaça ela Uhum. já em metros, não centímetros, né? Mas você que sabe, as duas vão dar na mesma resposta. Tá bom.
Desculpa, meu tablet descarregou. Acontece. Isso me lembrou que eu tenho que tirar o meu relógio da tomada.
Vejamos a estrutura do que tu fizeste. Bem, você usou essa forma para dar base. Daí você achou esse valor aqui em centímetros quadrados. Daí você achou a área de um retângulo em centímetros quadrados também. Aí você multiplicou por 6. Muito bem. Só que você manteve a área do... Ah, não, você multiplicou por 2, tá tudo certo. Isso aqui é a área total em centímetros quadrados. Mas, de novo, a resposta está em metros quadrados. Eu havia dito para você fazer a conversão de uma das duas formas. Por que que você não fez a conversão? Ai, meu Deus. Hã? Eu fiz, aí eu coloquei. Antes tava 30. Ali. E eu coloquei 0,3. A resposta ainda está em centímetros quadrados. Ah, tá bom, pera. Tem que passar para metros quadrados, né? Vejamos. Então você está me dizendo que essa resposta aqui, 69 vezes 10 na 6, não, tá tudo errado, né? Você não pode somar notação científica dessa forma, né? Veja, aqui você tem 10 na 2, aqui você tem 10 na 4. Beleza, o que que é 10 na 2? É 100. Então 18 vezes 100 é 1.800. Vamos pensar assim, 1.800. 51 vezes 10 na 4 é 51 vezes 10.000. Ou seja, 510.000. Daí você está me dizendo que 510.000 mais 1.800 vai dar 69 milhões. Isso não faz sentido nenhum, certo? Uhum. Então, se você tem alguma dificuldade de fazer as contas em notação científica, transforma de alguma forma que você tenha certeza do que você está fazendo, porque isso aqui não faz sentido nenhum, né? Beleza? Então, o que que eu faria? Eu converteria um desses caras aqui, o 10 na 2 ou 10 na 4, né? Transformaria o 10 na 4 em 10 na 2, ou 10 na 2 em 10 na 4, né? Com alguma, né, manipulação ali de multiplicações de divisões por 10, por 100, etc. Ou, né, no caso mais extremo, eu transformaria nos números que eu falei, aqui em 1.800, aqui em 510.000. Bem, vou fazer isso antes de fazer a conversão. É errado o que você fez. O certo mesmo, era você ter começado a conta em metro já. Como você começou em centímetro, tudo bem. A gente consegue ainda salvar. O que você não pode fazer é cometer esse erro, né? De somar notação. Desde quando somar
10 na 2 com 10 na 4 vai dar 10 na 6. Isso aí não existe, né? Não existe isso. Bases iguais somam-se os expoentes na multiplicação. Se você tivesse multiplicando aqui esses caras, beleza. Daí é 10 na 6. Você não estava multiplicando os caras lá, você estava somando, né? Muito bem. Então, o que dá para fazer aqui é transformar todo mundo em 10 na 4. Então, por exemplo, eu posso dizer que aqui, beleza, 10 na 2, daí eu multiplico por 10 na 2 para que na base igual some os expoentes e vire 10 na 4. Mas como assim vou multiplicar uma coisa do nada? É verdade, eu tenho que dividir também. Então eu pego e divido aqui, ó. E a outra eu mantenho. Mantenho 10 na 4, porque eu quero que apareça o 10 na 4. Beleza? Então vamos lá. 10 na 2 vezes 10 na 2 é 10 na 4. Só que daí tem que resolver essa conta. 18 dividido por 100, basicamente. Porque 10 na 2 é 100. Então isso vai ficar 0,18 vezes 10 na 4. Ou seja, 18 vezes 10 na 2 é a mesma coisa que 0,18 vezes 10 na 4. Foi a forma que eu fiz. Existem trocentas formas de fazer essa conversão, tá bom? Eu fiz a que eu achei mais simples no momento. E aqui, 51 vezes 10 na 4. Ou seja, a área total aqui, se todo o resto das contas que você fez está certo, é 51,18 vezes 10 na 4, o quê? Centímetros quadrados. Agora surge a pergunta. Você sabe converter direto de centímetro quadrado para metro quadrado? E aí, me liga. Você vai ter que dividir por 1000, né? Dividir por 1000? É, centímetro por metro. Não, né? Não? Centímetro, né? 100. Uhum. Então, quando você tem um valor de centímetros, tipo, sei lá, minha altura, Uhum. tem um, Verdade. Chapei. eu divido por 100 para passar para metro. 1,1 metro. Só que eu estou falando aqui de centímetros e aqui de metros. Eu não estou falando de centímetros quadrados e metros quadrados. Daí a conversão já é diferente ainda. Não tem a ver com 1000, tá? Por isso que eu falei que era para ter feito antes a conversão. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso agora, então? Bem, eu tenho que começar do zero. Quando não sei as coisas, eu volto bem tranquilamente ao começo e tento. Veja, o que nós acabamos de ver? Que 100, eu vou fazer de outra cor, que 100 centímetros é 1 metro. Isso aqui você tem que saber. 100 centímetros é 1 metro, não 1000, né, como você falou. Bem, isso aqui tudo em centímetros normais, metros normais, mas nós queremos ao quadrado. Então a gente eleva ao quadrado dos dois lados da conta. De contas é igual aqui. Então eu tenho que fazer dos dois lados. Então eu vou ficar com 100 ao quadrado, centímetro quadrado, igual a 1 ao quadrado, metro quadrado. Quanto é 100 ao quadrado? Bem, 10 na 2 ao quadrado é 10 na 4. Então 10 na 4 centímetro quadrado, ok? Né? Lembra, isso aqui é 10 na 2. 10 na 2 ao quadrado fica 10 na 4, certo? Alguma dúvida? Não, né? Se tiver dúvida, fala. 1 ao quadrado é 1 metro quadrado, ou seja, olha só o que eu concluí. Que 1 metro quadrado é 10 na 4 centímetro quadrado. Muito bem. O que significa que aqui eu já posso converter direto, né? Porque, olha só. 10 na 4 centímetro quadrado. Tá vendo? É a mesma coisa que 1 metro quadrado. Ou seja,
a gente, né, eu, claro, previ tudo, né? Óbvio. Eu já deixei em 10 na 4 e não em 10 na 2, que era uma das opções, né? Porque eu sabia que a conversão vai direto de 10 na 4 para metro quadrado. Então eu posso dizer que a área total, se você fez todas as outras contas certas, é 58,18 metro quadrado. Essa é a área total, ok? Uhum. O problema é pedir a área total? Não. O problema é pedir era alguma coisa que envolvia a área total. É, mas serão necessários 20% a mais de papelão. Então, você vai ter que pegar 20% a mais de 51,18. Como é que eu faço isso? Bem, um jeito muito fácil é simplesmente pegar a resposta e multiplicar por 20% a mais. Como é que eu faço isso? Multiplico por 1,2. Né? Ou 1,20, para tu entender que isso aqui tem a ver com 20%. Sacou? Uhum. Então vê quanto é que dá essa resposta aí e me liga. Não use a calculadora, porque na prova você não pode, né? Dá 61,416. É, por aí. Veja que nenhuma dessas opções tem aqui, ou melhor, isso que você acabou de falar não está aqui, mas tem outro detalhe que a gente esqueceu. A gente precisa de 500 embalagens, certo? Hum, Então ainda você tem que pegar esse valor que você acabou de me falar e multiplicar por 500. Então faça essa conta e me diga se bate com alguma das opções. tá.
Não deu. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não bateu nenhuma das opções? Uh-uh. Hum, bem, a minha explicação tá certinha. Você que procure seu. Bem, eu vou procurar aqui na maior das boas intenções, vamos ver. A fórmula que você usou me parecia certa, né? Como é que era mesmo? Não lembro mais. É, 3 vezes lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. 3 vezes o lado ao quadrado, não era raiz? Um negócio assim? Deixa eu ver aqui. 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Isso é a área da base de um hexágono, muito bom. Só que o 3 que estava na fórmula, por que você transformou em 0,3? Ah, que burrinhos. É, não precisa, faz parte da fórmula. O que você tinha que mudar era só o L, né? O Uhum. valor do lado. Mas agora, né? Bem, não mude, né? Porque você vai deixar em centímetros mesmo. Então era vezes 3. Então, se o teu erro foi só isso, é só pegar a resposta e multiplicar por 10, né? Eu acho. Porque pior que não sei. Porque, porra, lado. Não, 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 não. Eu acho que é só multiplicar por 10 mesmo a tua resposta. Eu acho. Não, Deixa eu não, é que pensar. tá Diga, muito longe. Não tem, tá tipo, muito nenhuma longe. alternativa. Bem, mesmo multiplicando por 10? Aham. Tá. Ahn, então eu recomendo que você comece do zero essa questão. Vamos para um outro momento, mas importante que você agora entendeu Uhum. a lógica, a importância das conversões. Você foi fazendo a coisa de qualquer jeito, foi errando a forma de trabalhar com a notação científica, isso não pode, né? Vamos para o próximo problema. É, mas você não está mal, não, no caminho ali, só corrigir esses detalhes. Um campo de atletismo é formado por um retângulo MNPq, comprimento X, largura 2R. Tá? Em metro e por dois semicírculos de raio R. Tá, isso aqui é metade de um círculo, então. Então, se tu tiver que calcular esse negócio, tu já sabe, metade de um círculo. Se o comprimento de um círculo é 2πr, metade vai ser só πr. Sabendo que o perímetro desse campo é 400 metros, ou seja, você já sabe que isso aqui mede 400 metros, ou seja, x, veja só, preste atenção, x mais πr mais πr é 400, certo? Uhum. Muito bom. Ele quer a área? A área vai ser quem? Vai ser a área do retângulo, que é basicamente base, que é x, vezes a altura, que é 2r, certo? Isso é a área do retângulo, mais a do círculo. Bem, porque tem metade de um círculo aqui e metade de um círculo aqui. Somou, dá um círculo inteiro. E a área de um círculo inteiro é πr quadrado, certo? Então, assim, não é difícil. Dá uma, dá uma pensada, uma agilizada e dá-me a resposta.
Vai com confiança, eu sei que você consegue fazer, tá? Você já entendeu a lógica dessa vez. Vejamos. É, a área do retângulo mais a área do círculo. X vezes 2R, beleza. Essa é a área do retângulo, πr quadrado é do círculo. Daí,
coisa começa a ficar meio nebulosa. Você colocou 200 menos PR? Não entendi por que esse menos aqui. Porque eu isolei. Eu peguei, tipo, o perímetro, que é 400, e aí eu somei os lados, e aí deu nisso. Mas, você estava procurando o valor do X, é claro, claro, claro. Beleza. Muito bem. Daí você fez a continha. Daí nessa brincadeira sumiu um PR. Bom, muito bom. Certinho. Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima. Não é isso. Qual a medida de R para que o campo tenha a maior área possível? Tudo bem. Maior área possível. Bem, nós temos a expressão da área. E é menos πr quadrado mais 400R. Quando a gente olha para essa expressão, a gente vê que tem R ao quadrado. R ao quadrado dá a ideia de x ao quadrado, que dá a ideia de Bhaskara, que dá a ideia de parábola. Na parábola, a gente sabe que existe um negócio chamado vértice. Principalmente quando ela é virada para baixo, que é o nosso caso, né? Já que o sinal é negativo. Esse vértice, ele claramente é o valor máximo da parábola, né? Depois e antes ela só cai. Então a gente pode encontrar esse valor do vértice, que vai ser o valor máximo. No caso, se a gente está falando de área por raio, que é o caso da nossa expressão, em vez de ser y e x, é A e R, né? Então, a gente pode achar a área máxima. Como? Com a fórmula do vértice da parábola. Lá, quando a gente está estudando vértice, a gente aprende que y máximo, y do vértice, é menos delta sobre 4A. Então, a única coisa que você precisa fazer é, para a área máxima, fazer o menos o delta dessa parábola sobre 4A. Daí você tem que achar o delta e o A. Bem, o A claramente é menos π, né? Por quê? Porque quando eu vou procurar delta, coisa assim, a gente olha e pensa na Bhaskara, né? Ou seja, igual a zero e tal. Daí a gente identifica aqui nesse caso que o A é menos π, o B é 400, certo? Concorda comigo? Entendeu, né? E o C é zero. Tá entendendo o que eu tô fazendo aqui? Tu lembra da Bhaskara, né? Isso. Beleza, então a gente já sabe que o A é menos π, porque o A é sempre o cara que multiplica o termo ao quadrado. Que no nosso caso é o R ao quadrado aqui, o termo ao quadrado é menos π. O termo que multiplica o R ao quadrado é menos π. E delta é P quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? Bem, então agora eu acho que você pode terminar aí o problema, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Isso que eu tô achando é a área máxima, ou seja, é a resposta da C. Mas da mesma forma, existe uma expressão para o R máximo, né? O R que vai te dar, melhor dizendo, o A máximo. O R aqui. Qual vai ser o raio para que a gente tenha a área máxima? Também tem uma fórmula para isso. Aqui é a C. Você pode fazer a C dessa forma. Vou fazer a B. O x vértice que a gente aprende lá na escolinha é menos B sobre 2A. Tá bom? Então, no nosso caso, não é bem x vértice, né? É R do vértice. A gente não está trabalhando com x, está trabalhando com R. Tá bom? É só usar essa fórmula aqui. Usando essa fórmula aí, você responde a questão D, beleza?
Então, te dei um monte de material, relembrei muitas coisas. Quando tu fizeres algo aí, mande-me. Bem bonitinho, como se fosse pra prova.
Te mandei. Bem, vamos ver o que você fez. Para encontrar o B, ou melhor, para encontrar o raio onde ocorre a área máxima, você fez menos B sobre 2A, como eu te expliquei. Então você percebeu que o B era 400, cortou, e o π era negativo, né? Faltou você colocar isso ali, mas tudo bem, a resposta final ficou positiva, que é o que interessa, uma vez que nós estamos falando de tamanho, não esperaríamos um tamanho negativo, porque isso não existe. Daí para fazer a outra, você procurou o delta, e daí o delta, você encontrou aquela respostinha ali. Mas você colocou errado, né? Porque você colocou que o C é 1, e o C não é 1. De onde você tirou que o C é 1? O C é 0. Eu mesmo escrevi aqui para você que o C era 0. Certo? Aham. Daí você continua a conta de uma forma meio bizarra. Você parece que ignorou um monte de coisa ali. Não, mano, tá errado isso aí, velho. Mas vamos dizer assim, eu devia estar mostrando o que eu tô falando aqui, né? Não foi nada didático. Bem, isso você pode ignorar, vamos dizer assim, ó. Sim, sim. Daí você parece que ignorou e tudo bem, daí o resto ficou certo. Show. Beleza? Então tá tudo Uhum. certo. Por incrível que parível, você terminou certo no fim das contas. Mas pelo caminho errado aí. Outra forma de fazer essa conta seria, por exemplo, você pegar o R que você achou. Veja, você acertou. Mas uma outra forma que talvez você poderia achar mais fácil era você pegar o R que você achou, que era o 200 sobre π, né? E jogar 200 sobre π na equação da área. 200 sobre π aqui, 200 sobre π aqui, também te daria a mesma resposta da área máxima, tá? Faz sentido, uma vez que nós estamos falando desse ponto que ocorre por causa desse R. Então você joga esse R, você achou na B, encontraria, né, usando o português certo aqui, o mesmo valor que você encontrou na C. Beleza? Uhum. Então tá bom, moça. Acho que a aula foi top. Vai almoçar. E na semana que vem traga mais questões também como essas